Bem, meu nome é Arthur Otran, eu sou professor do Departamento de Artes e Comunicação da UFSCar e atuo em dois programas de pós-graduação da nossa universidade, o programa de pós-graduação em Imagem e Som e o programa de pós-graduação em Ciência, Tecnologia e Sociedade, ambos programas ligados ao Centro de Educação e Ciências Humanas. A minha pesquisa atual diz respeito à história do cinema, e mais exatamente a questões relacionadas com a indústria audiovisual na América Latina e a política cinematográfica na América Latina. Essa pesquisa se intitula Sonhos Industriais, o cinema de estúdios no Brasil e na Argentina. Ela busca historicizar o início do desenvolvimento industrial do cinema no Brasil e na Argentina de forma comparativa, num período que vai de 1930 até 1945. É a primeira fase, digamos assim, do cinema clássico aqui na América Latina. Por que esse período? 1930, porque com o advento do som na história do cinema, diversas indústrias nacionais, nas mais variadas regiões do mundo, tiveram a oportunidade de começar a desenvolver a sua produção própria, de forma mais, digamos assim, de forma mais agressiva, de forma mais incisiva. Porque com o advento do som houve a impressão de que o cinema americano não seria bem compreendido na maioria dos países de língua não inglesa. Nos primeiros anos havia alguma dificuldade de tradução dos filmes. A legendagem demorou a se impor, a dublagem também demorou a se impor. Com isso, produtores nas mais variadas partes do mundo, na França, na Itália, no Brasil, na Argentina, no México, se lançam à produção. Aqui no Brasil foi muito importante a atividade de Adhemar Gonzaga, foi produtor proprietário da Cinédia, empresa que ele funda em 1930, justamente com essa esperança de constituir um cinema de molde industrial, que pudesse abastecer o mercado brasileiro. Na Argentina também, já no início dos anos 30, haverá a fundação de dois estúdios bastante importantes, Lumiton e a Argentina Sonofilme. Então eu busco estudar de forma comparativa justamente o desenvolvimento desse cinema de inspiração industrial, de molde industrial, nos dois países. Ocorre que, enquanto no Brasil, infelizmente, a produção tendeu a estagnar, na Argentina não se deu isso. Na Argentina, a produção avança em termos numéricos, chegando a mais de 50 filmes produzidos anualmente no início da década de 40. Essa produção argentina ela faz um grande sucesso de público no seu mercado interno, ou seja, no mercado argentino, e chega a ser exportada para diversos países da América Latina, chega a ser exportada para uma parte da Europa, principalmente Espanha e Portugal, além do mercado hispânico nos Estados Unidos, e com um relativo sucesso de público. Então, eu tento comparar por que na Argentina a produção se desenvolveu industrialmente, sendo que a Argentina tinha anteriormente pouquíssimo desenvolvimento industrial em termos de cinema, quase nenhum, enquanto no Brasil a situação tendeu a uma estagnação. A pesquisa levanta várias hipóteses para isso, eu vou citar pelo menos duas que me parecem bastante importantes. Uma é a questão da atuação do Estado em cada país. Enquanto no Brasil a atuação do Estado se dá a partir de 1932, sobretudo apoiando um cinema de cunho educativo e cultural e sem nenhum tipo de política propriamente industrial, na Argentina, a atuação do Estado é bem mais tardia do que no Brasil, ela já se dá mais fortemente nos anos 40, e ela tendeu a ser de cunho mais industrialista. Também outro dado que me parece importante de diferença é que no Brasil, a maior parte das pessoas que se lançava à produção de filmes, os produtores, me refiro aos produtores especificamente, eram pessoas com pouca experiência em termos de mercado cinematográfico. Eram jornalistas. Tem uma atriz importante, que é Carmen Santos, que se lança a produção, um jornalista como Adhemar Gonzaga, mas, enfim, pessoas que conheciam pouco o mercado cinematográfico quando se lançam a produção. Claro que não se trata, nessa pesquisa, de ficar fazendo tribunal da história. O Brasil fracassou e a Argentina é ótima. Não é isso. A Argentina também teve problemas e há especificidades, no caso brasileiro, que levam a essa estagnação. Mas se trata de, através da comparação, tentar avançar em temas que a historiografia já vem trabalhando nos últimos anos sobre a indústria cinematográfica brasileira dos anos 30. É disso que se trata nessas comparações. Se trata também de superar algumas formas de senso comum, principalmente que o desenvolvimento do cinema argentino se deveria à maior cultura do povo argentino. Não é tão simples assim. De fato, a alfabetização na Argentina era muito maior do que no Brasil nesse período, aliás, é até hoje.
mas isso explica pouco, na realidade, do desenvolvimento do cinema argentino. Há questões mais profundas, e é o que eu tento analisar nessa minha pesquisa.